Olá pessoal, boa noite. São 19 horas e 3 minutos e o objetivo dessa live de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a pós-graduação em excelência operacional, mas também trazer um pouco do contexto da excelência operacional no processo de transformação das organizações de saúde, né? Meu nome é Ederson Almeida, eu sou gerente executivo do programa e da Academia Einstein de Excelência Operacional. Sou engenheiro de produção, estou no Einstein há 10 anos, trabalhei 10 anos na indústria automotiva também com metodologias de gestão e melhoria contínua de processos. E tem sido aí uma experiência muito rica poder atuar na área de revisão e ganhos de eficiência e produtividades em processos, né? Principalmente na área da saúde, que traz uma complexidade operacional, uma riqueza de detalhes muito grande, né? Vou passar a palavra para o Edu para ele também se apresentar, para que aos poucos aí a gente venha desenvolvendo o tema ao longo do tempo que a gente tem com vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, eu já estou aqui no Einstein há 6 anos também, um pouquinho mais novo que o Ederson. Eu comecei aqui com um desdobramento de metas, e além do desdobramento de metas, hoje eu sou responsável também pela coordenação das turmas de pós-graduação aqui do Einstein, da nossa pós-excelência operacional. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, os locais que a gente está hoje também. Eu sou administrador de empresas. Nunca imaginei que estaria no hospital até ter essa oportunidade. E hoje eu estou aqui e eu acho que eu não sairia hoje de um hospital de maneira nenhuma, porque eu acho que hoje os projetos que a gente faz, a gente está envolvendo o paciente. E para a gente é cada vez mais gratificante quando a gente tem uma melhoria de processos e esse impacto o paciente recebe. É o paciente que está conseguindo viver mais tempo, está sendo atendido de uma forma mais rápida, tempo de espera menor, que faz com que o paciente saia satisfeito. E muitas vezes a gente faz projetos também para reduzir riscos para o paciente, então para a gente é gratificante. Eu acho que hoje eu provavelmente não sairia do Einstein, continuaria com as turmas e vamos lá, né? Bom, legal pessoal, assim, para a gente começar a entrar um pouquinho no tema, né, eu queria começar contando um pouco da história de como o Einstein tomou a decisão de criar um programa de excelência operacional. Em 2008, né, incentivado por outras instituições, não da área da saúde, mas aviação, petróleo, automotiva, que já vinham aplicando metodologias robustas para revisão e melhoria contínua de processos, a área da saúde começou a enxergar o tremendo valor agregado que outras metodologias como Lean Six Sigma, como teoria de filas, teoria das restrições, poderia trazer para a melhoria dos processos assistenciais e de apoio, né? Então, as instituições de saúde têm, por sua natureza, uma cultura muito forte de qualidade, uma vez que elas trabalham com vidas, né? Então, certificações, acreditações, uma série de certificações de qualidade que podem contribuir para a padronização e melhoria dos processos, já vinha sendo adotada há bastante tempo, e veio a ideia de montar um escritório corporativo de melhoria contínua de processos, né, usando o Lean Six Sigma como pano de fundo para a melhoria das nossas atividades. E por que o Lean Six Sigma? Né? Eu acho que essa é uma junção muito feliz que foi feita na década de 90. Antes disso, as metodologias caminhavam de maneira bastante antagônica, até separadas. E o Lean veio com a proposta de reduzir desperdícios, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente do processo, né? No nosso caso aqui os pacientes, os médicos, a razão de existir dessa instituição. E o Seis Sigma com foco maior em reduzir falhas e variação, né? Então, a gente trabalha na área de serviços com muitos ciclos de tempo, né? É o tempo para atendimento do médico, é o tempo para realização de um procedimento cirúrgico, é o tempo para realização de exames
e procedimentos, e a variabilidade desses tempos, bem como falhas no processo de execução desses serviços, podem ser minimizados com a metodologia Lean Six Sigma, né? Que já vinha sendo aplicada há algum tempo nas instituições de saúde nos Estados Unidos, e algumas iniciativas pontuais que a gente via no Brasil, principalmente com apoio de fornecedores que atuam nesse ramo, né, que já vinham trabalhando com a metodologia há muito tempo, uma vez que ela foi desenvolvida na indústria, na Toyota, o Lean na década de 50, e o Six Sigma na Motorola e depois na GE na década de 80, 90. Então o Einstein, com o objetivo de aprimorar as iniciativas de qualidade, trouxe a ideia de implantação de um escritório de projetos, né, de eficiência operacional. E um dos grandes objetivos iniciais era capacitar pessoas da própria operação para que essas pessoas então pudessem liderar projetos os quais elas são responsáveis no dia a dia. O coordenador médico do pronto-socorro, o farmacêutico que atende as diferentes unidades de internação, o laboratorista que é responsável pela análise dos materiais no laboratório, o enfermeiro que atua numa unidade de internação, pessoas que vivenciam os processos e ninguém melhor do que elas poderia estar envolvido então nesse processo de revisão e melhoria da rotina operacional, né? Inicialmente essas pessoas foram indicadas pelas lideranças, né, pela diretoria, pela gerência, para serem capacitadas na metodologia e então poderem iniciar a condução de alguns projetos. Isso foi crescendo, né, ao longo do tempo. Em 2008, quando o programa foi iniciado, a gente começou aí capacitando 12 pessoas, foram 12 projetos. E hoje, se a gente olha para a história desses 10 anos de programa, a gente já tem mais de 1000 projetos aí na nossa sacola em diferentes áreas da instituição, passando desde o estacionamento, né, até o centro cirúrgico e outras unidades de atendimento assistenciais. O ganho, né, com esse tipo de trabalho conseguir continuamente buscar aí a perfeição, a excelência pelas atividades que nós fazemos em todos os diferentes setores da instituição. E o maior beneficiado com tudo isso, como o Edu comentou inicialmente, é o próprio paciente, né? Uma vez que ele consegue perceber o valor agregado, perceber a qualidade e a excelência do que é feito pela instituição, uma vez que nós insistentemente buscamos a revisão e a melhoria dos processos, né? Estruturado esse programa, né, lá de 2008 para cá, existia um interesse muito grande da área de excelência operacional, da área de melhoria contínua de processos, de atuar compartilhando esse conhecimento acumulado, né, nesses 10 anos, por meio de atividades de ensino e também de consultoria, né? Então, em 2015, nós realizamos o primeiro simpósio internacional de projetos, processos e inovação na área da saúde, que contou com uma série de palestrantes nacionais e internacionais de organizações de saúde de referência no mundo. E nós lançamos, então, neste evento, a Academia Einstein de Excelência Operacional, né? Qual é o foco da academia? Trazer para todo o setor de saúde, né, iniciativas voltadas à consultoria e a ensino, com o objetivo principal, que é compartilhar todo esse conhecimento acumulado com outras instituições de saúde para que elas possam buscar a melhoria contínua e o aumento da excelência dos seus processos, né? Trazendo mais performance, ganhos de produtividade, qualidade e segurança, com foco aí na alta confiabilidade, né? E logo após esse evento, né, esse simpósio que aconteceu em novembro de 2015, a gente então lançou em fevereiro do ano seguinte, em 2016, a pós-graduação em excelência operacional na área da saúde, né? E
quais são os grandes diferenciais? Qual é o que nos fará, né, o que nos faria tomar a decisão por escolher fazer esse curso, né? Quando a gente pensa em excelência operacional é algo bastante amplo, né? Na sua forma de contribuição para uma instituição, seja ela de saúde ou não. A gente tem como atuar no cenário estratégico, né? Avaliando o direcionamento que aquela instituição quer ter para o futuro, como os objetivos e as metas são traçadas e como isso é gerenciado no dia a dia para que a gente possa então buscar aí resultados expressivos. A gente tem todo o nível tático que na realidade olha qual a melhor forma de executar, de fazer as coisas para que a gente possa atingir esses objetivos. E a gente tem o nível operacional, que é quem carrega o piano e garante então que os resultados sejam alcançados, tendo um alinhamento muito forte entre o operacional, o tático e o estratégico, né? E essa pós-graduação ela foi montada com vistas a trazer esta visão de maneira muito integrada, né? E com isso então passar todos os principais pontos aí que a gente poderia trazer num curso de gestão para a área da saúde, que tem como grande objetivo mostrar o que mais pode agregar de valor, né, no contexto de excelência operacional, tanto para processos assistenciais quanto para áreas administrativas e de apoio, né? Então o curso foi estruturado neste olhar, e a gente fala então de temas como planejamento estratégico, como GPD, né, que seria o gerenciamento pelas diretrizes, que na realidade é a forma como a gente desdobra o planejamento estratégico em metas e indicadores para que a gente possa atingir os objetivos do negócio. A gente fala de gestão de projetos com foco maior no PMBOK, né? Projetos de investimento, aqueles os quais a gente vai olhar para qualidade, para prazo de entrega e para o custo envolvido para a execução. A gente fala de excelência operacional, trazendo um nível de capacitação na metodologia Lean Six Sigma enfronhada dentro da pós, né? Que é o nível de Green Belt, que seria o segundo nível de formação, onde a gente tem um foco na revisão contínua de processos, sejam eles já existentes ou processos que ainda não nasceram e que a gente quer trazer livre de falhas e variações, né, usando o Lean e o Six Sigma para nos apoiar nisso. A gente também fala de inovação e gestão do conhecimento. É impossível a gente pensar numa instituição hoje que não tem que continuamente, que constantemente estar olhando para formas que ela possa inovar, o jeito que ela entrega os seus serviços, que ela produz os seus produtos, né? O que ontem era bom, hoje pode não ser mais. E a cobrança, né, a necessidade de aumentar o nível de eficiência é extremamente necessário para a sustentabilidade de qualquer negócio. Então, pensar em excelência operacional sem ter esse olhar para a inovação, para a gestão do conhecimento, para o digital, né? Hoje a gente ouve muito falar em saúde 4.0, como a internet, a robotização, o analytics podem ajudar nesse processo de transformação, integrando tudo isso com uma visão de processos, né? Por mais automático, por mais digital que o nosso serviço possa ser, que a nossa operação possa estar, sempre vai existir um processo por trás disso para garantir que as coisas aconteçam. A gente fala dos principais fluxos de valor na área da saúde, né, que passam por fluxo do paciente, do momento que um paciente chega até a instituição, até o momento que esse paciente vai para casa, todas as diferentes etapas do processo para garantir, como o Edu comentou, né, uma excelente experiência para esse paciente.
e, acima de tudo, né, processos muito bem elaborados, com qualidade, com segurança e eficientes, né? Não é novidade o que eu vou dizer aqui, mas é algo bastante oportuno, que o custo para a prestação dos serviços de saúde tem aumentado a cada dia. O envelhecimento da população já é uma realidade para o Brasil, e se nós não buscarmos formas mais eficientes, né, de executarmos as coisas, é possível que em algum momento os pagadores do sistema não sejam capazes mais de arcar com esta conta. Então, olhar para o fluxo do paciente pensando em qualidade, segurança e eficiência garante um paciente satisfeito, bem cuidado e contribui para a sustentabilidade do sistema. Olhar para toda a cadeia de suprimentos, né, que nos permite um uso racional e adequado de recursos, é outra das linhas de estudo da pós-graduação, quando a gente pensa em fluxos de valor. E os nossos maiores consumidores, né, de recursos, pensando nos processos assistenciais, estão baseados em 2 pontos, né? Mão de obra e materiais, medicamentos e outros insumos. Olhar para essa cadeia de suprimentos nos garante uma visão bastante crítica dos insumos necessários para a operação e a forma pela qual nós podemos otimizar esse fluxo para garantir maior eficiência para os processos, né? Pensar em tudo isso sem trazer uma visão, né, de ciclo de custos e receita também não faria sentido, né? Uma vez que as instituições de saúde, na sua grande maioria, as privadas, né, têm uma margem bastante pequena e as públicas lutam com recursos limitados para garantir, então, a continuidade da prestação de serviços, né? Então, olhar para a conta de um paciente, né, do momento da sua admissão ao momento da sua alta, reinternações, custos que foram agregados desnecessariamente devido a falhas no processo, nos permite entender um pouco melhor a forma como o recurso financeiro é utilizado e a melhor forma pela qual nós podemos garantir aí a otimização desses custos e, se possível, a maximização das receitas que são totalmente devidas no processo de cuidado de um paciente, né? Isso é algo tão importante que começou no Einstein em 2010 como um projeto, que na época se chamava Conta Certa, e em 2014 aproximadamente se tornou uma área com o nome de Área de Garantia da Receita, que hoje tem cerca de 30 colaboradores olhando para esse fluxo continuamente para garantir que não haja desperdício e que a gente faça isso com a maior eficiência possível, né? Além do fluxo do paciente, né, dentro desta frente, ter um olhar também, né, para a cadeia de atenção primária é extremamente relevante, né? Uma vez que boa parte dos problemas que acontecem hoje poderiam ser evitados se houvesse um acompanhamento contínuo no paciente por um mesmo profissional ao longo do tempo. A gente sabe hoje que é muito difícil garantir um bom alinhamento no cuidado de um paciente em função de diferentes profissionais que o assistem, de diferentes especialidades às quais ele pode sofrer algum tipo de intervenção. Então, ter um olhar focado também na atenção primária, né, no cuidado centrado ao paciente, é algo fundamental, onde a gente pode ganhar muita eficiência, qualidade e uma melhor utilização dos recursos, né? Isso também faz parte do estudo que envolve o fluxo do paciente. Continuando então ainda, né, dentro da estrutura do curso,
Nós temos algo que nós chamamos de gestão da rotina, que envolve qualidade do ponto de vista pleno, envolve as certificações, as acreditações, todo o processo de gerenciamento de riscos e também de prevenção, né, desses eventos que podem acontecer e impactar a qualidade da assistência, o nosso paciente. Né. Nós falamos de todas as áreas de suporte e apoio à operação, também conhecidas como facilities, nutrição, rouparia, estacionamento, higiene, né? Com foco em discutir um pouco tudo aquilo que é essencial para garantir o dia a dia da operação, né? Não é à toa que esse módulo do curso se chama Gestão da Rotina. O que é fundamental para garantir que a rotina do dia a dia possa cumprir o seu papel e entregar os melhores resultados possíveis, né? E por último, mas sem sombra de dúvidas não menos importante, a gente também fala de liderança para garantir que toda essa engrenagem funcione de maneira adequada, né? Nós precisamos de uma boa liderança para elaborar um plano estratégico, para desdobrar esse plano estratégico, para trabalhar com projetos de investimento, para trabalhar com projetos de revisão e melhoria de processos, para trabalhar com inovação e gestão de conhecimento, para trabalhar nos diferentes fluxos de valor que aqui foram citados, como fluxo do paciente, cadeia de suprimentos, ciclos de custos e receita, para garantir uma boa gestão da rotina, né? E não são poucos os desafios que um líder enfrenta no seu dia a dia, né? A gente vive situações as quais a gente precisa fazer um bom processo de gestão de mudança, com as mudanças de estrutura, com as mudanças processuais, com as mudanças de sistema. A gente precisa negociar continuamente, né? É fundamental para um bom líder de projeto desenvolver a habilidade de negociação, porque muitas vezes ele vai estar negociando aí a implantação de mudanças, de melhorias em áreas que não necessariamente estão debaixo da sua responsabilidade e da sua influência. Trabalhar muito a questão do desenvolvimento das pessoas, né, enquanto elas estão envolvidas em um projeto ou no desenvolvimento das suas atividades diárias, e outros desafios pertinentes à função de um líder, né? Então, esse curso está recheado de temas críticos, relevantes e, sem sombra de dúvidas, fundamentais para que nós possamos garantir a maior eficiência possível no uso dos recursos, qualidade, segurança e satisfação daqueles os quais nos procuram nas instituições às quais nós atuamos, né? Vale ressaltar que esse foi o primeiro curso de pós-graduação em excelência operacional da América Latina, baseado nas melhores práticas em programas de excelência operacional de sucesso em grandes instituições americanas. Nós estivemos visitando algumas dessas instituições para que nós pudéssemos formatar um programa de primeiro nível, de primeira linha, que contribuísse aí para a formação e desenvolvimento de líderes que buscam, que primam pela excelência das suas organizações. Esse curso traz dupla certificação. Nós temos aí a formação de um especialista enquanto profissional atuante em excelência operacional, e nós temos também a formação como Green Belt, que seria o segundo nível na metodologia Lean Six Sigma e que permite esse profissional liderar projetos de média e alta complexidade. O pool de docentes, né? Nós temos aí uma base de docentes com mais de 100 professores, todos com experiência prática, que faz um diferencial muito grande na discussão dos temas abordados no curso, na área da saúde. Uma parte desses professores, né, aproximadamente 60% do pool de docentes,
faz parte do hall de colaboradores da instituição, são líderes, gerentes, consultores, diretores, que conhecem o dia a dia da operação, mas, muito além disso, né, conhecem a metodologia, conhecem os temas abordados no curso, né? É um curso muito mão na massa, muito prático, que traz aí a proposta de cases para que a gente possa discutir os temas baseados em um caso real, que fomenta discussões em sala de aula e que pode depois aí contribuir para os desafios aos quais os alunos vivenciam nas suas instituições no dia a dia. Eu diria para vocês que, né, de toda a oportunidade que eu já tive de me inserir em iniciativas de ensino, seja ministrando cursos, seja sentado do outro lado da mesa como aluno, né? Quando eu fiz o curso de engenharia, depois eu fiz um MBA executivo numa instituição com foco em finanças, um pós-MBA em uma das maiores universidades de negócios dos Estados Unidos. A prática dos cases é algo que enriquece muito qualquer um dos cursos que a gente possa ter oportunidade de fazer, né? E isso faz com que a gente possa vivenciar e sentir situações práticas as quais a gente possa se deparar no nosso dia a dia com uma bagagem bastante rica de situações as quais aconteceram e a gente traz então para discussão dentro do curso, né? Eu acho que em linhas gerais, né, pensando na estrutura da pós-graduação, esses são os principais diferenciais, além, é claro, de um projeto de conclusão de curso aplicado, totalmente mão na massa, que é requisito para a segunda certificação, que seria a certificação como Green Belt, onde o aluno vai aplicar na prática a maior parte dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, né? Nós já realizamos aí uma série desses projetos pelos alunos de pós-graduação e os resultados são impressionantes, né? Seja do ponto de vista de qualidade, de segurança ou de redução de custos e despesas ou aumento de receita, né? Normalmente o impacto financeiro de um único projeto numa turma dessa de pós-graduação, ele é capaz de cobrir os custos da turma inteira, né? Então o resultado de um projeto gera um montante suficiente, equivalente para cobrir os custos de toda uma turma, com as mensalidades do curso, com o custo que se existe para ministrar uma turma de pós-graduação. Os exemplos estão espalhados aí por todo o Brasil, né? A gente começou com turmas em São Paulo, que acontecem na unidade de ensino Einstein, na Avenida Paulista. A gente tem 2 turmas por semestre, sendo uma turma aos finais de semana, quinzenal, e uma turma durante a semana, que acontece normalmente de terças e quintas ou de segundas e quartas-feiras. Isso muda um pouco a depender do semestre. E nós temos aí turmas espalhadas pelo Brasil. Vamos recorrer ao material aqui, porque à medida que o curso foi se popularizando, as turmas aumentaram, né, expressivamente. A gente já fez turmas em Salvador, Londrina, Maringá. Estamos com turmas em Joinville, Brusque, Natal, Recife. Planos para chegar em Maceió nos próximos dias. A turma já está confirmada. Uma segunda turma em Natal, tá? No início de abril. Na Unidade Paulista, a gente acabou de começar 2 turmas agora, no mês de março.
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, e estamos trabalhando aí com o objetivo de iniciar novas turmas no primeiro semestre de 2019, em Belém, Cuiabá, Brasília. Eu estive em Brasília semana passada para o evento de lançamento do curso. João Pessoa, Aracaju, Fortaleza, Vitória, novas turmas no Rio, Belo Horizonte, Campinas, Uberlândia, Curitiba, né, Porto Alegre, Florianópolis e algumas outras regiões. Se a gente olhar hoje, né, para os estados aí do país, a gente já cobre aproximadamente 18 estados aí só com esta pós-graduação, dos mais de 100 títulos de pós que o Einstein oferece, né? Como eu disse no início, né, sendo engenheiro de produção mecânica, né, não fiz uma especialização na área da saúde, mas poder contribuir aí com o conhecimento acumulado na indústria, né, nos 10 anos que eu passei no setor automotivo, para profissionais que atuam num serviço tão importante para a população, né, tão rico que é a área da saúde, é algo muito gratificante e sem sombras de dúvidas, a nossa ideia é chegar em tantos outros lugares mais nós pudermos, né, com pós-graduação à distância, parte presencial e parte com ensino à distância, recebendo os alunos aqui em São Paulo, nos cursos que já acontecem semestralmente, né? E podendo então compartilhar um pouco desse conhecimento acumulado ao longo dos 10 anos de programa, nos mais de 1000 projetos realizados, e eu acho que acima de tudo ajudando as pessoas que têm interesse no tema, que acreditam que isso é fundamental para a sustentabilidade das suas instituições, para que nós possamos com muita sabedoria, com muito discernimento, elaborar bons projetos para que isso possa agregar e trazer muito valor aos pacientes das instituições às quais nós trabalhamos, né? Eu acho que tem um ponto importante também que existe a possibilidade no curso, é que a gente tem uma possibilidade de um dia vir aqui no Einstein também, para conhecer um pouquinho, sair um pouquinho da aula e conhecer um pouquinho na origem mesmo. Então, os alunos têm a oportunidade de entrar no centro cirúrgico, conhecer quais são os fluxos, dar uma olhada em como que esses projetos impactaram no fluxo do centro cirúrgico, conhecer um pouquinho também do fluxo do paciente, do momento que o paciente... Então a gente vai andar desde o início que o paciente chegou no hospital até a saída do hospital, a gente vai mostrar todos os indicadores, quais são os fluxos que a gente adequou, o que os projetos impactaram dentro da nossa rotina também, né? Um pouquinho do fluxo da receita também, do conta certa, que é uma área que, como o Ederson falou, a gente identifica uma série de oportunidades em todos os hospitais que a gente vai fazer consultoria também, inclusive no Einstein também, que a gente identificou uma oportunidade financeira bem expressiva. Então acho que essa possibilidade também dos alunos virem aqui é bem elogiada também, porque a gente sai um pouquinho da aula e vem um pouquinho para a realidade mesmo, o que está acontecendo aqui no hospital também. Então não fica só na teoria. Eu acho que esse ponto que o Edu trouxe é muito importante, né? De ter o contato com a prática, né? O aluno tem aí ao longo do curso algumas datas que ele pode optar por estar nos visitando, para conhecer um pouco da realidade de excelência operacional na instituição. Outro fator importante, né, é a percepção, né, a mensuração do resultado prático de um curso dessa natureza. Então a gente sai daqueles trabalhos, né, que podem ser feitos com uma revisão bibliográfica, com uma pesquisa aplicada, para algo prático que efetivamente vocês vão conseguir medir os resultados logo ao final da pós-graduação. O trabalho de conclusão de curso ele é construído ao longo do curso, define-se um problema real para que o aluno possa desenvolver o trabalho de conclusão de curso utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo da pós-graduação.
E é esperado que ao final do curso esse trabalho já esteja concluído e os primeiros resultados mensurados. E uma coisa que é interessante, né, pela abrangência desse tema, não existem limitações para o tipo dos profissionais que podem integrar a pós-graduação. Né? A gente vai de pessoas que atuam em áreas técnicas totalmente assistenciais, como uma unidade de internação, o laboratório, a área de imagem, né, ressonância, tomografia, ultrassom e qualquer outra área, como profissionais que atuam em áreas corporativas ou de suporte, né, como suprimentos, comercial e marketing, recursos humanos. Então não há limites, qualquer profissional pode, desde que interessado no tema, integrar o grupo de uma pós-graduação de excelência operacional. Todos os conhecimentos necessários, sejam eles prévios ou aqueles que serão abordados durante o curso, são tratados para garantir que os alunos tenham um bom nivelamento, né, a respeito disso, e que a gente então possa oferecer algo que de fato vai fazer a diferença no final de 12 meses, aí, que é o período do curso, seja ele semanal, seja ele quinzenal. A gente tem algumas turmas mensais que acontecem fora de São Paulo, que eventualmente a gente estica um pouquinho o prazo para não penalizar muito o domingo, né? Então essas aulas normalmente acontecem de sexta a sábados e alguns domingos ao longo de 1 ano e meio. A gente sai do período de 1 ano para o curso semanal e quinzenal para 1 ano e meio para turmas mensais, né? Temos muitos planos aí com a expansão. Chegamos aí a mais de 800 alunos. A ideia é que nós possamos utilizar ainda mais estratégias de ensino práticas, como simulações, e trazer o aluno para um ambiente cada vez mais real, o qual ele possa utilizar os seus conhecimentos, a sua experiência para análise e solução de problemas em casos aplicados na pós-graduação. Os cases, né, que eu comentei anteriormente, eles estão crescendo, a gente está ampliando a nossa biblioteca de cases, e isso, sem sombra de dúvidas, como eu disse anteriormente, é um dos grandes diferenciais do curso. O desenvolvimento de módulos que nos permitam ter mais flexibilidade para chegar em regiões mais distantes de São Paulo, com o EAD, né, fazendo uma pós aí mista, com conteúdo presencial e à distância. E também, né, ter iniciativas que nos permitam levar este conhecimento, né, divulgar esse tipo de iniciativa para outras regiões. Né? Então, o simpósio que eu comentei com vocês, que nós tivemos a primeira edição em 2015, nós tivemos uma segunda em 2017, a decisão foi que esse evento acontecesse a cada 2 anos. E agora em maio de 2019, nos dias 29, 30 e 31, nós estaremos sediando a terceira edição do Simpósio Internacional de Projetos, Processos e Inovação em Saúde, o qual contará com a participação de palestrantes renomados do Brasil e de outros países. Né? Nós teremos aqui, já com presença confirmada, o diretor do Escritório de Projetos e Processos da Temple University Hospital, uma das maiores instituições de saúde dos Estados Unidos, baseada na Filadélfia. Nós teremos o diretor de projetos do Houston Methodist, uma grande instituição de saúde também, americana. Teremos grandes nomes nacionais da saúde, tratando de temas relevantes na área de gestão de projetos, melhoria contínua, eficiência operacional e inovação e gestão do conhecimento, a qual serve como uma plataforma, né, um trampolim, para que a gente possa atingir ainda mais pessoas positivamente com temas os quais nós acreditamos que são relevantes, né, para o momento,
da saúde. E, sem sombra de dúvidas, é um momento de networking, de troca de experiências, de aumentar aí a nossa rede de relacionamentos para que nós possamos aí ter trocas positivas relacionadas à gestão, né? A gente recebeu uma pergunta aqui da Luísa, né, que questiona quando será o curso em Curitiba. A previsão, Luísa, é que nós iniciemos as aulas que as aulas sejam iniciadas no dia 26 de abril, agora, pouco mais aí de um mês para o início das aulas. As inscrições vão até o dia 10 de abril, temos aí 20 dias para encerrar o processo de inscrição. E outro ponto relevante, né, é reforçar que a base do curso ela é a mesma para qualquer lugar do país que nós estejamos presentes, né? Então os professores, a grade, ela é a mesma. Os professores que ministram aulas em São Paulo são aqueles que nós escalamos para aulas no Rio, em Belo Horizonte, em São José do Rio Preto, Curitiba. E é um curso muito próximo da coordenação, né? O Edu está aqui, não me deixa dizer algo diferente. Nós temos um contato muito próximo com os alunos e o coordenador é muito presente para garantir também a melhor experiência do aluno nessa pós-graduação, nessa especialização, né? Acho que vale a pena comentar um pouquinho aí do perfil desse curso, né, para que vocês possam entender um pouco qual é a distribuição aí das pessoas a segmentação das pessoas que nos procuram. Hoje, aproximadamente 60% são mulheres, né? A cada dia nós temos mais certeza que as mulheres vão dominar o mundo. E 40% homens. É um curso bem distribuído nos níveis tático, estratégico e operacional, tendo um peso maior para o tático e para o operacional. Cerca de 80% atuam em posições táticas e lideranças operacionais. E nós temos aí aproximadamente 20% de alunos que têm uma posição estratégica dentro da sua organização. Temos um blending muito interessante quando a gente pensa nas áreas de formação desses alunos. Pessoas que têm formação em humanas, pessoas que têm formação em biológicas, pessoas que têm formação em exatas. Isso enriquece muito o curso e traz uma discussão muito interessante, né? Porque são pessoas com formações diferentes, com experiências diferentes e com visões diferentes sobre como abordar um processo, buscar melhorias e melhorar o nível de desempenho operacional, né? O tempo de experiência, né? Qual é o perfil que a gente tem hoje na pós-graduação? Cerca de 15% das pessoas a gente pode considerar aí como profissionais recém-formados e início de carreira, aí com 3 a 5 anos de experiência. 25% das pessoas têm entre 5 e 10 anos, profissionais aí já mais maduros, plenos, que vêm acumulando aí know-how ao longo da sua carreira profissional. 25% de pessoas com 10 a 15 anos de experiência. E um pool aí extremamente interessante, né, que passa de 35% das pessoas com mais de 15 anos de experiência, né? Então são profissionais com uma bagagem bastante interessante, que acumularam um conhecimento muito rico ao longo dos anos aí atuando na jornada profissional e que, sem sombra de dúvidas, agregam muito ao conteúdo dessa pós-graduação, né? Um dos maiores ganhos que a gente tem num curso desse, além de um conteúdo extremamente rico e atualizado, né, é também a soma das experiências das pessoas que atuam, né? Se a gente pensar numa turma de 30 alunos com uma média aí de 15 anos de experiência, nós falamos de muitos anos somados de atuação prática
que compartilhados enriquecem qualquer sala de aula, né? A gente também gosta de trazer um pouco aí dos indicadores de qualidade do curso, né? Hoje a nossa pós-graduação ela tem um índice de aproximadamente 65%, aí, o Net Promoter Score, que traduz aí a forma como os alunos enxergam o curso e o indicam para outros conhecidos, familiares e amigos, né? Para vocês terem uma ideia, a média hoje da pós-graduação para cursos de gestão no Einstein gira em torno de 61, o nosso índice é 65, e grandes instituições, sejam elas do Brasil ou de fora, reconhecidas mundialmente por serem referência em gestão, têm índices na casa de 45 a 50, né? Nós temos também o indicador geral de satisfação, que vai de 0 a 10. Hoje o nosso score, a nossa nota gira em torno de 9, também acima da média da pós-graduação em gestão para o Einstein e acima da média de mercado, que gira em torno de 8,5, né? E uma taxa de evasão muito baixa, né? Se a gente pegar hoje a média geral de cursos de gestão, muitos de vocês aí talvez já tiveram a oportunidade de fazer outros cursos, né, nesse sentido, a gente tem aí uma média de 20 a 30% de evasão, né, as pessoas que deixam o curso sem concluí-lo. E a gente trabalha aí com uma média de 8 a 10%, então bem abaixo daquilo que o mercado tem visto aí como uma prática, né? A gente tem mais uma pergunta aqui a respeito de Curitiba, referente ao início e fim das aulas, né? Ou se terá aula em São Paulo. Não, a turma de Curitiba ela tem todas as aulas ministradas em Curitiba. Para maiores informações, vocês podem entrar no nosso site para verificar detalhes. E o curso é ministrado nas instalações da Universidade Positivo. Ela é a nossa parceira aí em Curitiba para sessão do local, para suporte administrativo. E o início e fim das aulas, né, normalmente a gente está falando de aulas aí, quinzenais, no caso de Curitiba, que começam por volta de 6 da tarde, 7 da noite e vão até as 10, talvez estendendo um pouquinho. E aos sábados, normalmente o dia todo, né, começando por volta de 8 da manhã às 17 horas, né? Garanto a vocês que são horas muito ricas e que não vão de forma alguma dar qualquer sensação de monotonia, apesar de ser um sábado cheio, né? E eu tenho certeza aí que a maioria de vocês trabalha, tem outras atividades. É um momento de muito aprendizado e muita movimentação. As atividades são muito práticas, né? E sem sombra de dúvidas será algo que vocês vão confirmar aí uma vez inscritos no programa. Só para complementar a pergunta da Luísa, as aulas todas são em Curitiba e a única exceção dentro da pós é a visita técnica que vai ser aqui no Einstein, mas ela não é obrigatória também, é só para os alunos que tiverem interesse, mas geralmente praticamente toda a turma vem também aqui no Einstein porque quer conhecer um pouquinho também das nossas instalações, os processos, como funcionam também. Às vezes a gente também tem a possibilidade de conhecer uma nova área também, se a pessoa tiver interesse. Eu trabalho na área de hemodiálise. A gente às vezes consegue, como a gente tem contato com os coordenadores, gerentes, a gente consegue às vezes também aproveitar essa visita e também oferecer algumas outras áreas também que a gente acaba não conseguindo passar na pós-graduação também. Pessoal, acho que assim, é uma oportunidade única, né? Eu costumo dizer para as pessoas que atuam comigo aqui, né, no programa de excelência operacional, na academia, com as atividades de ensino e consultoria, que o que eu vivi na época que eu trabalhei na indústria automotiva, né, de ter uma série de restrições em compartilhar conhecimento, em tratar de maneira mais aberta aquilo que a gente faz, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de outras instituições,
Na área da saúde isso é muito diferente, né? E principalmente o Einstein, que tem dentre as suas atividades, os seus objetivos, né? Compartilhar conhecimento e levar uma gotinha daquilo que a gente faz para cada cidadão, para cada região do país, né? Então, como o Edu comentou, a visita técnica ela tem uma estrutura, mas sempre que possível a gente atende aí a demandas pontuais para conhecer uma área em específico, para ter esse momento de troca aí para compartilhar conhecimento, né? E finalizando essa parte então dos indicadores de qualidade, né? Vale ressaltar que nós temos aí uma estrutura de acompanhamento do curso muito robusta, que foi sendo aprimorada aí ao longo desses quase 3 anos, né? Se a gente considerar a primeira turma em 16, 17, 18 e 19. Sem sombra de dúvidas, né? Todas as turmas que nós estruturamos até então foram um laboratório que nos permitiu aprender muito e trazer muitas melhorias para o curso, que hoje, sem falsa modéstia, eu acredito que seja aí o melhor curso de excelência operacional disponível para a área da saúde na América Latina, né? E isso não só sendo visto por nós, também como outros países já nos têm procurado para a estruturação de cursos fora do Brasil, né? Nós estamos nesse momento aí trabalhando com a possibilidade de 3 turmas já fora do país, que levarão a mesma estrutura que nós oferecemos para os alunos do Brasil, né? Então nós temos um acompanhamento muito próximo dos docentes, muito próximo das necessidades dos alunos, onde nós temos o feedback de cada aula, isso é discutido. Um programa de melhoria contínua, né, não poderia ser diferente, também é aplicado para a pós-graduação, com foco no desenvolvimento de novos temas, no aprimoramento daqueles existentes e uma atualização contínua do conteúdo, né? Como eu comentei anteriormente, né, o tema Saúde 4.0 aí é algo que vem sendo muito discutido e ele é um tema o qual já faz parte da grade da pós-graduação, com o objetivo da gente trazer aí quais são as principais tendências, como a gente tem enxergado esse assunto e como as instituições e os seus profissionais podem se beneficiar com isso, né? E eu acho que para a gente já ir para essa parte final da live, eu queria mais uma vez reforçar o convite para o simpósio, né, que vai acontecer aí nos próximos 29, 30 e 31 de maio, nos próximos meses aí, o qual a gente tem aí uma expectativa de público bastante interessante, né? Nas edições anteriores nós tivemos lotação máxima do auditório aqui no Einstein, na unidade Morumbi, com cerca de 500 pessoas. E a programação desse evento está imperdível. Convido vocês a acessar o nosso site www.einstein.br/eventos/gestão de projetos e avaliarem a possibilidade de participação presencial ou à distância e para integrarem uma das nossas próximas turmas de pós-graduação pelo país, né? Como eu disse, hoje nós estamos em quase todas as capitais. O curso é recorrente em São Paulo, 2 turmas por semestre, e também hoje a gente consegue aí oferecer vagas para alunos em quase todas as regiões do país, né? Para maiores detalhes sobre a pós-graduação, a gente pede que vocês acessem o site de ensino do Einstein, coloquem lá em cursos de gestão, pós-graduação em excelência operacional, e caso vocês tenham alguma dúvida, nós estamos à disposição também pelo e-mail da Academia Einstein de Excelência Operacional, e eu firmo um compromisso aqui com vocês a respeito da qualidade do curso, do alto valor agregado em termos de conteúdo, e sem sombra de dúvidas para nós é uma
é uma troca aí muito rica e contar com pessoas de diferentes estados, regiões e expertises só traz mais valor e enriquece essa iniciativa. Né? Fazer mais alguma coisa, Edu? Eu acho que o único ponto que acho que ficou faltando que a gente não passou também é que a orientação dos projetos também são feitas por black belts também da instituição, que muitas vezes tem até a experiência de já ter feito um projeto relacionado ao mesmo assunto. Então ele vai conseguir ajudar muitos alunos também no andamento dos seus projetos de TCC. Então esse é um ponto também muito importante dentro da pós também, que a pós possibilita para os alunos também. São consultores, são especialistas em excelência operacional que vivenciam a experiência de orientar, de liderar projetos no seu dia a dia e que muitos temas, como o Edu comentou, são de conhecimento prévio desses profissionais, o que facilita o processo de orientação e, sem sombra de dúvidas, aumenta a chance de sucesso aí dos resultados com o trabalho de conclusão de curso. Né? Que, mais uma vez, normalmente um único projeto traz o retorno de todo o investimento feito para a formação de uma turma de 30, 40 alunos. Né? Não faltam bons cases para que a gente possa trazer aí como exemplos para tangibilizar isso que está sendo dito aqui. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha então para compartilhar com vocês. Espero que tenha agregado, que tenha os motivado, aí, despertado o interesse por esse tema. E nós estamos à disposição para dúvidas, comentários, sugestões, os quais possam aí contribuir para vocês nessa jornada pela busca da excelência operacional. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram também dessa live. Como o Ederson falou, estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a Lean Six Sigma, em relação a pós, em relação ao simpósio. Nós estaremos de braços abertos para também receber vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.